A paz, irmãos. Bem, eu estou entre amigos e irmãos, né? A coisa fica mais leve, mas não menos importante e responsável, né? Hoje eu botei roupa nova, tomei banho, direitinho. Porque diz que português não gosta de banho, né, pastor? Hoje eu tomei banho. Hoje é domingo ainda por cima, mas tomei banho. Meus irmãos, hoje muito feliz por estar aqui e agradecer os pastores da igreja por dar essa oportunidade de trazer uma palavra para vocês. O que eu vou falar não tem nada de mim, porque se eu for falar de mim não vai adiantar nada, mas é o que vem do Espírito, que foi o que Deus colocou no meu coração. E Deus é tão bom que antes do pastor fazer o convite não, né? Estou falando convite só por só para ficar legal. Mas ficou assim, eu já tinha uma palavra que Deus tinha me colocado no meu coração, né? E tem ardendo muito, está bem forte no coração. E o pastor cantar aqui essa música, parece que foi para mim, né? Que é também a alma, né? Eu acho que foi para mim, tu escolheu para mim, para quietar minha alma mesmo. E tem tudo a ver também com a pregação, porque fala que ele vai segurar na nossa mão para que nós caminhemos com ele cada vez mais, né? E o mais importante que eu fico vendo hoje de manhã, as crianças aqui, os jovens, né? Juniores, e eu vejo as crianças, esses são os futuros, né? Aqui tem os futuros profetas, os futuros pastores, os diáconos, porque nós não vamos ficar aqui para a eternidade, vamos ter que ser substituídos como muitos da Bíblia foram substituídos. E para ser substituídos, a gente tem que ter o quê? Trabalho. Porque eu fico vendo algumas igrejas que botam televisão lá atrás, botam as crianças sentadas, elas ficam assistindo um desenhozinho. E a gente vê que a Ana Carla, ela não bota desenho, ela não distrai as crianças lá. Porque distrair criança até é fácil. Fazer o que a Ana Carla faz é mais difícil, porque prender a atenção de crianças com a palavra de Deus é mais difícil. Botar um desenho, botasse um telão lá, uma televisão que tem lá, 43 polegadas, e botasse desenho, e depois as mães iam lá buscar as crianças sairiam vazias daqui, né? E isso é importante, muito importante, né? Amados, viu? Por favor, não deixa falhar isso não, irmão. Depois você prepara para mim Josué 1. O Luiz Felipe está aí. Tudo bem? Esse vai ser o principal. Acho que está saindo só aqui, né? Tá. Mas antes de falar o principal, que está em Josué 1 até o 9, eu quero falar um pouco de Moisés, né? Porque nós vamos falar de Josué, mas Josué foi substituto de Moisés. E você substituir Moisés é uma coisa muito, muito, muito séria. Porque Moisés não foi qualquer um. Moisés ele foi escolhido por Deus desde que ele nasceu. E depois ele fez aquelas coisas, foi embora, ficou 40 anos fora. Deus chamou ele para o chamado dele. E Moisés resistiu. E Deus falou que Arão ia com ele para poder ajudar. Então Moisés estava lá com as 10 pragas, depois a travessia do mar, com a rocha, transformou a água amarga em doce, e veio ouvindo aquele povo sempre reclamando. E a Bíblia diz que Moisés era um homem mais paciente que tinha naquela época. E tinha que ter muita paciência. E graças a Deus que nós somos um povo diferente. Nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós não fazemos nada disso que aquele povo fazia. Mas aquele povo que fazia isso, a gente não faz nada disso. E nós temos um pastor também paciente, né? Moisés. E a irmã dele, até a irmã dele, que andou com ele o tempo todo, que ajudou a esconder ele e tudo mais, também criticou Moisés. Arão, que foi falado, parece que foi combinado tudo, né? Foi falado de Arão aqui, que segurou o braço de Moisés, também fez coisa errada. Quando o povo estava reclamando porque Moisés sumiu, ele foi, pegou as joias de todo mundo e fez o bezerro de ouro, para fazer o povo feliz. Olha a diferença na liderança. A liderança, o pastor, não está aqui para fazer vocês felizes, não. Está para vocês conhecer a palavra.
E a palavra que vai alimentar a gente. Então, Arão pisou na bola, viveu. A irmã Miriam também pisou na bola, ficou com lepra, por causa do que fez com Moisés. E quem andava junto com Moisés? Josué. Josué estava ali. Moisés subiu o monte para pegar as tábuas da lei. Moisés ficou ao pé do monte esperando. Os 40 dias, Josué estava aguardando. Moisés ia para a tenda do encontro. Quem estava na porta? Josué na porta. E o mais engraçado, quando terminava, eu fico imaginando Josué na porta da tenda, vendo aquela nuvem descendo para falar com Moisés. O que passava na cabeça de Josué? Ficava ali na porta. Quando Moisés saía, Josué não ia atrás de Moisés, ele continuava na porta da tenda. Por quê? Que eu vejo. Josué nunca quis ser Moisés. Como Eliseu nunca quis ser Elias. Ele queria ter o que aquelas pessoas tinham, que era a presença do Senhor. Eu não preciso olhar para o pastor Davi e querer ser o pastor Davi. Eu quero a unção que Deus deu para ele. E como que o pastor Adélio conseguiu a unção? De graça, olhando, agradou, não. Perseverança na palavra, acompanhamento, fazendo a vontade do Senhor. Mas também nós somos um pouco do povo de Israel também. Murmuramos, reclamamos. Quando não tinha comida, reclamava. Quando tinha, reclamava. Quando chegou na hora da travessia, falou assim, pô, Moisés, tirou a gente de lá para matar aqui? Eu preferia ter morrido lá. Lá pelo menos tinha carne para comer. Aqui não tem, a gente vai morrer de fome. Deus tirou a gente de lá para morrer de sede. Deus tirou de lá para os filisteus matarem. E Deus deu a vitória sempre, o povo murmurando. Chegou a hora, 120 anos. Deus falou que Moisés iria morrer com 120 anos. E quem iria substituir Moisés? Josué. Pode colocar para mim Josué 1, do 1 até o 9, por favor. Vai ser a base da palavra que eu vou trazer para vocês, meus queridos. Lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Nunca abandonarei. O 6. Seja forte e corajoso. Presta bem atenção nessa palavra. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que anda. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Meus amados, o tema da palavra é o seguinte: coragem e obediência na jornada com Deus. Falei um pouco de Moisés para a gente ter ideia de quem Josué está substituindo, não é qualquer um. E outra, Josué está substituindo Moisés, não é na paz. Está tudo resolvido. Agora entra Josué. Porque Moisés é tão intercessor, né? Que eu falo assim, é tão intercessor porque quando Deus falou que ia acabar com todo o povo, ia começar tudo com ele, Moisés foi lá e falou: não, o que os egípcios vão falar do Senhor? Tirou de lá para matar aqui porque não teve capacidade para levar o povo até a terra prometida. Aí vou falar como você é, porque você me agrada e eu conheço você pelo nome. Quando o povo murmurou de novo, a mesma coisa. Moisés foi lá interceder. Então, você substitui Moisés, que Deus falava face a face, chamava de amigo, como um amigo. Tem uma passagem aqui, rapidinho, só para você ver como é que é importante o relacionamento que Moisés tinha. Miriam e Arão criticaram Moisés. Vou só ler uma parte. Está lá em Números 12. Quem quiser ler todo ele, é muito interessante isso. Muito bom. Aí, o que acontece aqui? Deus foi e chamou os dois. Dois ouviu o que eles falaram. Chamou os dois, Arão e Miriam, para a tenda do encontro. Aí está aqui, ó. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam a minha palavra. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo com visões e sonhos com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temer criticar o meu servo? Você está precisando, as pessoas estão falando mal de você e você quer se defender? Não precisa. Se você estiver na palavra, se você estiver fazendo a coisa certa, quem vai te defender é Deus. Quer defesa melhor do que essa aqui? Chamou os dois para a tenda do encontro e falou, essa palavra final aqui é mais interessante. Por que não temeram de criticar meu servo Moisés? Por que não temeram de criticar meu servo Davi? Por que não temeram de criticar meu servo Wagner? Porque cada vez que você vem para cá falar, cada vez que você estiver no propósito do Senhor, mais pedras vocês vão receber. Porque o mundo não quer isso. O mundo quer que você fique lá fora. Entendeu? Vamos lá. Primeira parte que eu vou falar aqui. Deus cumpre suas promessas. Versículo 1 a 4. Deus relembra a promessa que ele fez a Moisés e a Abraão sobre a terra que daria a Israel. Quer dizer, ele passou um filme ali para Josué. Ele passou tudo aquilo que ele tinha prometido lá para Abraão e prometeu para Moisés. Ele falou para Josué que ele iria cumprir tudinho, né? Deus é fiel às suas promessas, mesmo que líderes mudem ou circunstâncias sejam difíceis, as promessas de Deus permanecem firmes. Oi, pode falar? Tá. Tá. Então, mesmo que venha mudar a liderança, mesmo que venha mudar as circunstâncias da vida, Deus cumpre a promessa. Se você tem uma promessa, Deus cumpre. O que é a promessa? Está aqui, a palavra do Senhor. Essa é a promessa maior que nós temos. E Deus cumpre, porque Ele é fiel. Hoje, como temos confiado nas promessas de Deus em tempos de mudança e incertezas? Quando as coisas estão boas, é mais fácil confiar nas promessas. Quando as coisas começam a ficar escuro, a tempestade, fica mais difícil, né? Não estou dizendo que é errado ou certo,
Mas nós temos que confiar no Deus que nós estamos depositando a nossa vida, porque Ele faz tudo. Ele defendeu Moisés, Ele defendeu dos irmãos de Moisés, não foi de qualquer pessoa que Ele defendeu, entendeu? Então, essa parte da defesa, você não precisa ficar pedindo a Deus para Ele que te defenda, não, porque Ele já vai te defender se você estiver na promessa e estiver no propósito de Deus. A presença de Deus garante o sucesso, está no versículo 5. Deus promete estar com Josué assim como Ele esteve com Moisés. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, da mesma forma que Deus fez com Moisés, quer garantia maior do que essa? Porque Deus foi fiel com Moisés até o fim. Até os 100. Moisés começou com 80 anos, porque ficou 40 anos no deserto, mas aí 80 anos ele ficou 40 anos naquela travessia do deserto ali, por causa do povo ser do jeito que era, eles ficaram rodando, já era para chegar na terra prometida, mas não chegaram por causa da própria teimosia do povo. Será que a gente fica rodando na nossa teimosia às vezes? Na nossa vida, ficamos ali rodando. Às vezes a nossa vida espiritual não cresce, a gente fica ali pensando que é com Deus e é com a gente mesmo que a gente fica ali na teimosia, porque a gente quer fazer do nosso jeito. E Deus aceita fazer do jeito dele, porque Ele sabe de tudo que nós precisamos. Amém. A presença de Deus em nossa vida é essencial. Não importa o desafio, se Ele está conosco, podemos servir em frente e com confiança. Estamos confiando na presença de Deus na nossa caminhada ou nas nossas próprias forças? Será que a gente tem força para caminhar sozinho, sem Deus? Será? Eu não tenho. Poucas pessoas, a maioria das pessoas sabe que eu já falei que eu fiquei 20 anos afastado e perdido, dando cabeçada, achando que eu poderia tocar a minha vida sem Deus. E como o pastor Mauri fala, depois que a gente conhece o livro da capa preta, a gente não consegue fazer nada lá fora se a consciência não pesa. E não é só a consciência, é o Espírito Santo que fica catucando a gente o tempo todo. Quando o pastor aqui cantou essa música, Aquieta minha alma, eu falei, eu preciso me aquietar minha alma. Porque a gente quer as coisas muito rápido. Só que a terra prometida nossa não é mais aqui. A terra prometida é a celestial. Nós não temos mais que atravessar rios, nós não precisamos mais atravessar, guerrear. Toda a guerra que já foi, Jesus fez por nós. Quando Ele ressuscitou, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não estaria aqui. Ele ressuscitou, e o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Coragem e força são necessárias. Está no versículo 6, 7 e 9. 3 vezes Deus ordena a Josué, seja forte e corajoso. A coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo, sabendo que Deus está no controle. Josué, Deus falou 3 vezes, e uma delas falou assim, seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Será que é por causa da guerra? Josué já era treinado na guerra. Josué, quando foi aqueles de Moisés, mandou os 12 espias para poder ver a terra prometida. Quando eles voltaram, falaram assim, não, a terra realmente é boa, dá frutos bons, trouxeram um monte de frutos de lá, um monte para mostrar para o povo. De 12 foram dar um representante de cada tribo. Quando voltaram, os 10, é muito bom, mas não vai dar para a gente não. Lá são gigantes, são pessoas, guerra, tem muralhas, tem não sei o quê. Os 10. Quem é que foi contra todos? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Quer dizer, Josué já estava começando a se preparar. Ele estava ali.
Se Deus prometeu a terra, Ele vai dar. Vamos lá, vamos comer como pão, vamos acabar com todos eles. Rasgaram a veste, ajoelharam, e o povo murmurando já de novo. A gente vai morrer, eu quero voltar para o Egito e tudo mais. Foi aí que Deus falou, essa turma aqui não vai entrar. Os únicos que entraram na terra prometida foi Caleb e Josué, daquela turma que saiu lá atrás. Então, meu querido, primeira coisa que a gente aprende, vamos deixar de murmurar. É fácil para você que está empregado, é fácil para você que tem casa própria, é fácil para você disso. Não, não é fácil, não tem nada fácil. Às vezes você pensa, o pastor falou a gente vir de lá para cá, não é nenhum sacrifício para a gente vir para cá, né, meu amor? A gente acorda muita vontade, porque eu preciso estar aqui. Não é Deus que precisa de mim, eu preciso dele, porque Deus é Deus. Deus é Deus de Moisés, era Deus é Deus de hoje, vai ser o de amanhã, eu vou sair e ele vai continuar Deus, e eu preciso estar aqui. Que áreas da nossa vida Deus está nos chamando para sermos corajosos e fortes? Estar junto com Ele, andar com Ele. Alguém está com dificuldade de andar? Olha, eu dou tão glória a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por vocês, irmãos. Eu procurei tantas igrejas quando eu vim de Brasília para cá, para o Rio, voltei para o Rio. Eu sou do Rio, mas voltei para cá. E a cada coisa que você... Eu não estou aqui criticando igreja nenhuma, não estou para isso, não. Eu tenho que fazer o meu papel. Não sou eu que vou julgar ninguém, não. Então não tem que deixar ficar aí, fulano é isso. Não. Eu tenho que ser forte e corajoso aqui. Aqui Deus me plantou. Eu peço a Deus sempre o seguinte, duas coisas. Me dê saúde. Eu falo para a Flávia, que nos dê saúde para eu levantar, pegar o carro e vir para cá. Que me dê condições de vir para cá. Se eu não tiver condições de botar combustível, eu venho de ônibus. Porque é aqui que Deus me plantou. É aqui que eu sou forte e corajoso. É aqui que Ele me... Agora, se Ele falar alguma coisa e falar, você vai ficar na igreja tal, porque eu quero que você fique diferente, porque eu estou recebendo uma ordem. Aí eu faço. O pastor Davi vai compreender. Porque quando você recebe uma ordem do Senhor, mas você vai saber dentro do teu coração. Quando o Espírito Santo fala com a gente sabe a diferença. Quando a gente fala assim, poxa, é arrepiado. Você sabe a diferença de se arrepiar por causa de um frio ou arrepiar quando é o Espírito está falando no nosso coração. É muito diferente. Muito diferente. Eu estava ali atrás agora, eu estava falando com o senhor, e lá em casa também, que eu fiquei preparado para a pregação. Eu tive uma hora que eu chorei tanto, porque eu senti a presença do Senhor. E eu espero que essa palavra entre, que o Espírito Santo não sou eu, mas que entre no coração de vocês. Ser líder é muito difícil, é muito cruel. Só acho que o nosso pastor sempre fala, a liderança de uma igreja, ela fica muito isolada. Ele não pode abrir coração. Porque se um pastor fala que está com problema, está em pecado. É sempre assim. A gente sempre vê pecado nos outros e nunca olha o nosso pecado. Se a pessoa fala alguma coisa, se passa no corredor, não dá bom dia, vai sair da igreja porque não deu bom dia. Se der demais, está sendo muito simpático. Não quer dizer, a liderança, Josué seguia Moisés, não era para tomar a liderança dele, não. 40 anos. Moisés tinha uns 40 anos, eu acho que a gente chegou a fazer um cálculo, 50 anos, quando ele tinha 120, eu acho que Josué tinha metade da idade de Moisés, 60 anos mais ou menos. 60 anos. Quer dizer, quem hoje, dos jovens hoje, que quer andar com uma pessoa de idade para poder aprender? Pastor Adélio, que tem que passar de mensagem, palavra, você fala um capítulo, um versículo, ele sabe de cor. Hoje o jovem não quer aprender.
com o mais velho. O mais velho abre a boca dentro de casa. Isso é no teu tempo, hoje é diferente. E Josué estava lá. Josué sempre pé do lado do Moisés. Sempre, sempre. Outra parte. A obediência à palavra de Deus é fundamental. Aqui tem citar os Salmos 91, pastor saiu de cor. Só vou citar o primeiro capítulo ali. Isso aí. Aquele que... Olha só que interessante, quando o pastor ensina a gente, os versículos foram criados depois para a gente identificar, capítulo e versículo. Ele é uma carta, você lê direto e tem um livro que você lê direto, para poder achar. Então, quando você lê essa parte aqui que o pastor está falando, depois quem quiser, eu não vou ler todo o Salmo 91 não, fique tranquilo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Aí vem tudo ali. Mas a quem? Quem habita. Entendeu? Aqui no Josué 1, eu acho que é o 6 ou 7, que ele fala assim, você tem que meditar na palavra de dia. Quer dizer, as pessoas só pegam uma parte só do Josué, mas não pega a parte que Deus manda ele meditar de dia e de noite na palavra. Às vezes a pessoa fala, você tem que meditar que você vai ganhar emprego, você tem que fazer isso, seja só corajoso, né? Mas tem que meditar. Deus já fala como é que tem que ser. Essa aqui... Salmos 91, a pessoa esquece o primeiro e vai falando os outros. Livramento, eu não sei de cor, não. Pegar o pastor Délio e botar aqui do meu lado. Deus instruiu Josué a meditar e a obedecer a lei continuamente. Não é só na travessia daquele rio, não. É continuamente. Aí eu serei contigo, como eu fui com meu servo Moisés. Não basta apenas ser corajoso. Josué também precisava ser obediente e fiel à palavra de Deus. A obediência a palavra de Deus é chave para o nosso sucesso espiritual. Meditar na palavra e aplicá-la é o que nos guia no caminho certo. Eu tenho que voltar a ler a palavra na Bíblia de papel, que a gente vicia ler no aplicativo. E quando você vai procurar no papel, porque ali é fácil, né? Você vai ali, aperta o botão, pum, aparece. Aí aqui você fica... E terminou o culto e eu ainda estou procurando o primeiro capítulo ainda aqui, né? Estamos buscando a direção de Deus através da leitura e meditação da sua palavra? Ou nós estamos só querendo que ore por nós? Eu estou fazendo um esforço tremendo de participar do grupo de oração. Quando eu não estou no aplicativo, eu estou do lado da Flávia ali participando. Por quê? É muito bom os outros orar por nós, mas é tão bom a gente orar também por nós mesmos e pelos outros. Às vezes eu vejo 3 pessoas, 2 pessoas na oração. O pedido de oração, não estou criticando ninguém, por favor. Isso aqui não é recado, como o pastor... A gente não dá recado... Aqui não manda recado, mas a gente vê o pedido de oração, são uns 300 pedidos de oração. E dentro do grupo de oração tem 2 pessoas. Eu sei que pessoas têm afazeres, têm trabalho, então eu ficava olhando isso, depois eu fiquei envergonhado comigo mesmo, porque eu falei, gente, eu estou olhando as outras coisas e eu estou fazendo a mesma coisa, estou deixando a responsabilidade de oração para minha esposa. E não é dela, é minha. Aí surgiu esse negócio de a gente botar num domingo, às 5 horas da tarde, para os homens virem orar. Quem quiser comparecer, não é obrigado.
Deus não obriga ninguém. Nós mesmos não vamos obrigar ninguém. Deus chamou Josué para uma missão desafiadora, mas deu-lhe 3 coisas essenciais. A promessa da sua presença. Glória a Deus, a presença. Quer coisa melhor do que isso? Eu estarei com você como eu estive com o meu servo Moisés. A ordem para ser forte e corajoso. E a instrução para obedecer a sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, é um videozinho de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Presta atenção só, depois eu vou falar o que eu quero. Uma das coisas que eu vejo que Deus falou tanto para Moisés ser forte e corajoso, não é porque ele tinha... Josué não era preparado para a guerra. Toda a resposta dessa pregação da palavra de Josué 1 até o 9, ela está em Deuteronômio 31. Deus chamou Moisés e Josué para a tenda e falou o seguinte para eles, que eu sei, quando o povo atravessar o rio, quando ele chegar na terra prometida e eles estiverem prosperado e com a barriguinha cheia, que eles iam esquecer de mim, Deus falando para eles. Então, o ser forte e corajoso não é o medo da batalha de Jericó, não é medo de nada que ia acontecer, mas é o medo que o Josué poderia ter, porque Moisés era paciente. Josué talvez não fosse tão paciente assim. Então, Deus falou com ele o seguinte: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, porque quando o povo chegar na terra prometida, a terra que eu prometi a Abraão, a terra que eu prometi a Moisés, tudo que eu prometi para ele, esse povo, quando tiver com emprego, esse povo tiver com um carro, quando esse povo tiver bem de vida, eles vão se virar para mim e vão começar a adorar outros deuses. Será que isso acontece só com eles? Não, acontece com a gente, porque quando a gente está desempregado, quando a gente não tem carro, se eu tiver um carro, eu vou no culto. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dizimar. Quando eu puder, eu vou participar do ministério infantil, vou ajudar no ministério infantil. Quando eu puder, eu vou fazer isso. Quando eu puder, eu vou fazer aquilo. Não vai fazer nada, são promessas vazias. Porque se você não faz quando está duro, você não faz quando... Porque você tem coisas para fazer dentro para a obra do Senhor que não precisa de dinheiro, que não precisa de carro, não precisa de nada disso. Então adianta, ele atravessou todo o povo e mesmo Deus sabendo tudo que o povo ia fazer, ele cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu porque Deus é fiel, cumpriu porque ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Moisés. 80 anos atravessei aquele deserto, o pessoal murmurando no teu ouvido e Moisés ainda ficar. E aí chegou no final, atravessou, acabou com Jericó, acabou com... Josué fez guerra atrás de guerra, não foi de paz. Josué não recebeu, substituiu Moisés com paz, não, foram guerra atrás de guerra. Guerra atrás de guerra. Josué batalhou guerras atrás de guerras. Deus deu um monte de situações para ele. Jericó, você tem que marchar 7 vezes, depois de tocar, e ele foi lá, fez, depois veio outras guerras. E o povo murmurando de novo. Quando deu a promessa, por isso que eu ficava imaginando o seguinte, ele lutou junto com Moisés, ele estava ali junto, e Deus falando para ele, seja forte e corajoso, mas o cara é guerreiro, mas não, é para também não desistir também, porque o povo murmurando, você acaba murmurando. Hoje não acontece isso? Eu não esqueço que o pastor Davi fala da mãe dele, quando entra numa fila de banco, o cara começa a murmurar, ela troca a murmuração com a palavra do Senhor. E a gente às vezes se pega murmurando da política, da violência. É horrível isso.
É horrível você sair para trabalhar e acontecer isso, mas Deus fala para você, estou com você, é o mesmo Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo estava junto com Moisés, junto com Josué, tanto que estava cheio do Espírito de Deus. E ele precisou disso, como nós precisamos, é o nosso combustível, é o Espírito Santo. Abre os nossos olhos. Amém. Abre os nossos olhos. A nossa oração é: o que é que Saulo viu? A ponto de dizer, considero tudo como perda. Tudo virou esterco. Entendeu? O que é que João viu naquela ilha de Patmos? Que fez ele cair no chão como morto. O que Isaías viu? Entendeu? Com quem que Abraão almoçou? Entendeu? Quem é que estava naquela fornalha? Entendeu? O que é que eles viram? Que nos tira desse lugar raso e nos coloca numa radicalidade de alguém que viu algo. Porque assim, de verdade, eu tô cansado de ser o professor, entendeu? Sabe, Deus tem falado muito isso, de tipo, cara, eu não chamei vocês para serem pregadores, eu chamei vocês para serem testemunhas. Só que testemunha fala do que viu, né? Não só do que leu, do que aprendeu, mas do que viu, do que ouviu, do que as minhas mãos apalparam. Do que experimentou. Só uma, Senhor, nos mostra. Tá bom, obrigado. Amém. Meu irmão, eu quero o que João viu. Eu quero o que Paulo viu e sentiu, que chegou a considerar tudo que ele aprendeu na vida dele como esterco. É isso que eu quero. Eu quero o que Moisés viu dentro da tenda, porque o que a Bíblia fala não é nada o que ele viu. Uma nuvem desceu e falou alguma gente, mas nuvem desceu aonde, como é que ele ouviu? Porque Deus, quando falaram mal de Moisés, Deus ouviu a reclamação e chamou todo mundo para a tenda para conversar. Eliseu, o que Eliseu viu em Elias que ele quis para ele, e foi ousado. Eu vou atravessar o rio e você fica aí, não, eu vou contigo. Quando você for, eu vou. Estou contigo. Vai subir, vai descer, eu estou contigo. O que você quer, afinal de contas? Fala para mim. Eu quero a dose porção dobrada do teu espírito. Não é a porção dobrada tua do Elias, não. Eu quero a porção do teu espírito que habitava nele. É isso aí. É isso que eu quero. É isso que eu procuro. Porque quando você tem a porção do Espírito Santo dentro da gente, a vida que nós temos aqui, ela fica como esterco. Não vale para nada. O nosso emprego fica em segundo plano. Mas precisamos dele para nos sustentar. Sim, mas não é o emprego, como a Flávia já falou, já foi falado várias vezes aqui. Não é o emprego que coloca comida na nossa mesa, não. É a palavra do Senhor, é Deus. Tudo foi Deus. É Deus que nos livra. É Deus que nos sustenta. É Deus que coloca combustível no meu carro. É Deus que cuida do meu carro quando eu vou e volto, não quebra no meio do caminho. É Deus que nos dá condições de fazer isso. E uma hora que eu for virar o rosto para Ele, eu tiver condições de botar o combustível, eu acordar de preguiça, Ele virar o rosto para mim, quando o negócio ficar quente, aí eu corro atrás de Deus. Quando o povo começa a ver que o negócio está ruim para eles, aí eles vão atrás. Eu sei que foi difícil para o povo também, porque eles se acostumaram durante 400 anos que ficaram no Egito, foi para tirar aquilo ali, para limpar, como nós também vemos no mundo. Muita coisa para limpar na gente demora, né? Diz que o português fala muitas palavras que não deve falar. Meu pai falava isso. Era 10 palavras, 12 palavrões. Para você limpar isso de você, é difícil. Então a gente fala, é ruim isso. Sim, mas a gente vai limpar. Deus limpa tudo isso da gente. Ele vai limpando, até a gente exatamente chegar a um varão perfeito. Então, quando até a Flávia que me passou esse vídeo que ela viu e eu achei interessante, é isso mesmo. Eu quero exatamente o que ele viu, o que ele sentiu. João ficar preso, tu acha que ele fez com a força dele? João preso, escrever Apocalipse.
Paulo escreveu a maioria das cartas na cadeia, e a cadeia não é essa cadeia aqui que tem aqui em Bangu, não, o pessoal reclama, era embaixo, era escuro, era úmido, ele pedia papel, não tinha nada, e ele escreveu para que nós possamos aprender, porque lá atrás, o Velho Testamento não tinha isso, eles foram na fé, tudo isso. Então, pessoal, em nome de Jesus, vamos procurar exatamente o que os profetas viram, o que os profetas sentiram. Amém. É fácil, não é? Pessoal, essa é a palavra que eu quis deixar para vocês. Acho que eu falei demais, mas espero que o Espírito Santo tenha conseguido falar para as pessoas reterem pelo menos 10%, porque para mim foi tão forte essa palavra que eu estou tendo, que eu ainda vou ficar ruminando isso, entendeu? Porque saber que nós somos iguais àquele povo, e ao mesmo tempo, só que uma vantagem, nós também temos o Deus que eles teve. O Deus é o mesmo hoje. Amém. Pastor. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria fazer um apelo, não um apelo para que você aceite Jesus, porque eu acho que todos aqui são cristãos. A palavra foi rica, a mensagem rica. Ele falou de coragem. Fica aqui, eu queria até pedir que os diáconos viessem aqui na frente também. A palavra falou de coragem, falou de força, falou de cuidado para não se apartar da palavra, meditar de dia e de noite para que seja bem sucedido, para se apossar. E já foi dito aqui que Josué quis o que Moisés viu. A experiência, que o Douglas Gonçalves falou assim, eu estou cansado de ser professor, porque professor ensina a teoria, né? Recebi, estou passando. Mas ele falou, eu quero a experiência. E eu não sei se você se o Espírito Santo está tocando no teu coração e está te conduzindo de uma forma especial hoje para que você seja como Josué, que não se apartava da tenda, que ia para cá, que ia para lá, que desejava. Deus não escolhe ninguém à toa para o ministério, para o chamado. Lá atrás, foi Josué e Caleb que tiveram uma visão positiva e um relatório positivo, como foi dito aqui. Lá atrás, era Josué que não se apartava da tenda e não se apartava de Moisés. Às vezes nós entendemos que Deus tem alguma coisa de ministério na nossa vida, ou de obra, ou de chamado, mas será que nós estamos tendo a atitude de colar, não, pastor Adérito, de falar, pastor Adérito, eu quero aprender contigo. Não, pastor Adérito, esperar que o pastor Adérito cole em você. Ele tem que colar em você também. Mas é importante que você tenha a proatividade de falar, pastor Adérito, eu quero aprender contigo. Aquele morador de rua que foi curado por Pedro e João, ele, o mendigo, a Bíblia diz que ele se apegou a Pedro e João. Por que eu quero orar com você e te convidar a vir aqui na frente para de fé, num ato de fé, você vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Queria pedir ajuda ao Ailton ali, para a gente cantar aquela canção Cada Vez que a Minha Fé é Provada, em lá. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É porque a gente está falando de fé, está falando de ousadia, está falando de entrega, está falando de busca, essa mensagem, e a gente quer impor as mãos sobre você. A gente quer obedecer o que Deus nos mandou, quer impor as mãos sobre você. De quer orar pela tua vida, para que Deus te use, para que Deus cumpra o querer dele na sua vida. E aí, quando você tem alguém que quer ser como Josué, que tem uma visão positiva, que acredita na promessa, que acredita na palavra, alguém que está junto, que caminha junto, que cola, Josué era uma, entre aspas, uma sombra de Moisés, porque onde Moisés ia, ele ia. Eliseu era a sombra de Elias, aonde Elias ia, Eliseu ia. Eu já contei aqui e falo de novo. Por muitos e muitos anos eu era a sombra do meu pai. Meu pai ia, eu ia. Ele ia para cá, eu ia para lá. Eu ia para cá, eu ia para lá. E eu fui aprendendo. A gente aprende olhando. A gente aprende quando o outro abre a boca e fala. Mas se você não estiver perto de ninguém, você vai perder a oportunidade de aprender. Tem mais Josués aqui hoje? Tem mais pessoas que querem dar um passo para desbravar a terra prometida. Ó. Tinha gigante,
tinha dificuldade, mas Deus estaria com Josué. E eu tenho certeza que Deus quer te capacitar nessa noite, de uma forma especial, para que você desbrave a terra prometida, a terra que manaria leite e mel, ela seria dada aos outros. Você acredita que muita gente pode usufruir bênçãos de Deus por conta da tua decisão hoje? Josué desbravou. Josué meteu a mão na espada e foi, abrindo o caminho.